Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas eu estou gravando aqui hoje, é 12 de outubro, 17 horas e 28 minutos. Estou aqui para conversar com você sobre a demência e os profissionais importantes no acompanhamento da demência, né? A gente tem uma ideia de que apenas o profissional médico é importante durante esse processo, mas existem muitos outros profissionais que são importantes também. Então, a minha ideia aqui é conversar com vocês sobre esse assunto, tá bom? Não agendei live, né? Chamei essa live aí rapidamente, aproveitando aqui o intervalo no meu trabalho, mas sempre assim, com muita alegria de compartilhar. Depois, é claro, o vídeo vai ficar no GTV, vou compartilhar no YouTube, no Facebook também, então vocês vão ter, quem não for assistir ao vivo pode assistir depois e deixar as dúvidas também, tá bom? Para você que não me conhece, vai me assistir pela primeira vez, sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável, trabalho já há 12 anos com pessoas idosas, sou gerontologista, né, especialista aí na área, mestre em saúde, doutorando também em saúde, sempre atuando há mais de 2 anos, né, mais de 12 anos junto à população idosa, né, tanto na pesquisa quanto na prática. Aqui nas redes sociais já há 3 anos, né, gente, no 4º ano aí, trazendo informações sobre saúde da pessoa idosa. Então, se você está aqui pela primeira vez, né, assista meus vídeos do YouTube, são mais de 420 vídeos sobre envelhecimento, sobre idoso, convívio com idoso, saúde do idoso, tudo relacionado à pessoa idosa e aos cuidadores. Eu tenho vídeo no YouTube, tá bom? Quero dar uma boa tarde aqui para Wanda, boa tarde para Ledinha Batista, que está aqui ao vivo participando. Gratidão pela presença de vocês. Se possível, cliquem aí na setinha e compartilhem com outras pessoas, tá bom? O vídeo de hoje, o tema de hoje, eu tô devendo para vocês, ó, acho que umas 2 semanas, né? Porque eu tentei agendar. Aliás, eu agendei essa live e tive um problema com iluminação na minha cidade, no Rio de Janeiro. Não sei se vocês acompanharam, algumas cidades tiveram a iluminação suspensa. Depois, na semana passada, eu não consegui fazer live, né? Minha vida foi uma correria. Enfim, mas hoje estou aqui, né, Ledinha? Para conversar com vocês sobre esse assunto. O que acontece, né, gente? Como eu disse para vocês, a gente acha que... A gente já fez vídeo falando sobre como é a avaliação, como é feito o diagnóstico da pessoa com demência, o que é demência. Já falei sobre isso tudo, não vou falar agora, porque eu tenho vídeo, tá no Instagram, no Facebook, no YouTube, falando sobre isso, né? Os vários tipos de demência, né? Como que é feita a avaliação, etc. Tudo isso eu já fiz. Hoje eu quero focar nos profissionais envolvidos nisso, tá bom? Rugiane também, seja bem-vinda, Rugiane. Gratidão pela sua presença, tá bom? E aí, o que acontece, gente? Bom, a gente tem vários profissionais que são importantes nesse processo de acompanhamento da demência, tá? E eu vou falar sobre alguns deles, né? É óbvio, a gente sabe que é o médico, né? O profissional médico vai fazer a avaliação, vai fazer o diagnóstico, vai receitar as medicações que são importantes, né? Vai fazer o ajuste das medicações, que é importante que vocês saibam também que existem várias linhas de medicação, algumas vão funcionar melhor com certas pessoas, mas às vezes isso vai ter que ser trocado. Então, às vezes acontece, por exemplo, o idoso foi diagnosticado com Alzheimer ou foi diagnosticado com algum outro tipo de demência, né? Demência vascular. Aí o profissional prescreve uma medicação, às vezes, né? Aquela medicação não é bem tolerada por esse idoso, aí o profissional vai ter que ajustar, né? Vai ter que modificar essa modificação, modificar essa prescrição, né? Modificar a dosagem, isso acontece, né? Mas o que é importante? No acompanhamento da demência, o melhor seria que esse idoso fosse acompanhado por um psiquiatra, um geriatra, né, ou um neurologista, que são profissionais que são mais preparados para lidar com a demência. Dentro dessa especialidade, né, a gente ainda sabe que tem, por exemplo, o neurologista que trabalha com várias questões. Tem aqueles neurologistas que são mais focados na questão da demência, né? Mesma coisa o psiquiatra, tem psiquiatras que estão mais ligados à questão dos distúrbios psiquiátricos, outros estão mais... são mais preparados para lidar com a questão das demências, que é uma outra questão, né? E os geriatras, claro que são profissionais especialistas no processo de envelhecimento, nas doenças que acometem o idoso. Então, ele é muito bem preparado para lidar com a demência. Agora, é claro, né? Não são só os profissionais que podem acompanhar o idoso com a demência, né? Não são só esses médicos. O próprio médico clínico geral, o médico de família, ele pode fazer esse acompanhamento, mas é importante que ele tenha um suporte, né? Tenha uma interação com o especialista, né? É possível, sim, um profissional clínico geral
treinado, né, acompanhar esse idoso demenciado. Mas é bom que ele tenha ali um suporte, tenha uma conversa e uma interação com o neuro ou com o geriatra, com o psiquiatra, para tirar as dúvidas, especialmente nessas questões das medicações, das mudanças de fase, né, das demências. Então isso é muito importante, que o profissional conheça as demências, que ele tenha experiência, que ele tenha um suporte de um especialista, né? E que ele tenha habilidade para poder lidar com esse tipo de demência, para lidar com questões, com doenças que são incuráveis, né? Com doenças que são crônicas, né? Que são degenerativas. Por quê? Tem profissional que não consegue lidar. Quando ele percebe, por exemplo, no Alzheimer, né? Que aquela demência está avançando, está chegando na fase avançada, na fase final. Aí o que acontece com esse profissional? Ele às vezes ele abandona. Não abandona assim, abandonei, mas ele diminui a frequência de visitas, né? Ele se distancia muito desse idoso, porque ele não sabe lidar com a fase final. É difícil para ele psicologicamente lidar. Então isso é uma questão que a gente tem que avaliar no médico também, né? Por isso que assim, se a família tiver condições, é legal ouvir de outras pessoas, outras famílias, né, que já tiveram idosos com demência acompanhados por esse profissional, para você saber se, né, ele acompanha até o final, como que é essa relação. É importante saber se for possível, né? E é legal que seja um profissional que tenha mais disponibilidade, que tenha uma boa comunicação, que a família entenda o que ele fala, né? Que às vezes, o profissional especialista é o bam, bam, bam. Aí a família senta para conversar com esse médico e não entende nada do que ele fala, porque ele só fala com uma linguagem muito rebuscada. Então, o cuidador vai precisar de um profissional que tenha uma boa comunicação, que saiba explicar, que saiba detalhar, que saiba utilizar uma linguagem simples, que esse familiar entenda, que a família entenda o que ele está falando, tá? A Wanda está falando aqui comigo ao vivo. Cuido do meu esposo, tenho muita dificuldade para dar um banho. Então, Wanda, ele fica levantando, não me compreende. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo falando sobre a questão do banho. Não sei se você já deu uma olhadinha, Wanda. Se você ainda não conseguiu, coloca lá no YouTube Juliana Benevides Alzheimer Banho. Vai aparecer um vídeo falando sobre as dificuldades na questão do banho. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Mas já adiantando, tem algumas questões que você pode estar auxiliando, tendo uma rotina, por exemplo, percebendo qual é o melhor horário, o horário que ele mais adere à questão do banho, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Geralmente é de manhã, né? Sempre, o banho sempre tem que ser nesse horário. É importante que você organize todo o processo antes, que você já separe as roupas, já deixa a toalha, já deixa tudo preparadinho para que seja um momento tranquilo. Porque o momento do banho pra gente é tranquilo, vou ali e tomo banho. Para ele precisa de tudo seja muito bem organizado, porque são vários processos cognitivos que a gente faz automaticamente, e ele não. Então, planejar, pensar, né? Ele vê aquela confusão às vezes, o cuidador sai para pegar roupa, né? Deixa ele ali, volta, e aquela confusão, isso traz mais confusão mental para ele. Então tem que ser um processo muito organizado, tem que ver se ele não está com medo do chuveiro, que se ele tiver com medo do chuveiro, né? Às vezes você vai ter que dar banho de balde, por exemplo, ou dar banho de chuveirinho, tem que explicar para ele, né? Agora você vai tomar o banho, tudo bem pausadamente, agora eu vou tirar sua blusa, agora você pode se ensaboar, tem que ser tudo bem devagar e bem planejado para poder ele tomar o banho. Em geral, né, quando ele fica assim se levantando, não compreende, é porque a situação está muito confusa para ele. Então tem que ser um ambiente tranquilo, às vezes você colocar uma musiquinha ali de fundo mais tranquila, né, isso vai ajudando. Ou às vezes você, enquanto dá o banho nele, você conversar sobre uma outra coisa, distrair, né? Tem idosos, tanto homem, né, quanto mulher, que às vezes se apegam, por exemplo, a uma boneca ou algum outro objeto que deixa esse idoso mais tranquilo. Aí na hora do banho você pode dar para ele, para que ele fique mais tranquilo. Tem várias dicas aí, mas no meu vídeo lá eu falo sobre isso também, tá bom, Wanda? Boa noite, Neuzinha. Boa tarde, né? Boa tarde ainda. Seja bem-vinda, Neuzinha. Saudade de você, tá bom? Saudade de você, minha linda. Mas continuando, né? A gente estava falando a questão do profissional médico. Tem outro profissional que é muito importante, que é o assistente social. Muitas vezes, né, a família bate cabeça com várias questões que poderiam ser resolvidas, mas a família não tem noção de quais são os direitos, né, desse paciente. Então, por exemplo, a gente sabe que o idoso tem direito a receber as cadeiras de rodas, né, pelo Sistema Único de Saúde. Ele tem direito, por exemplo, a adiantamento lá
do imposto de renda, né? Eu me perdi o nome agora, sumiu da minha cabeça, né? Mas na questão do imposto de renda tem a prioridade para poder receber, tem a questão das fraldas, né, que a gente pode conseguir no sistema público de saúde, tem a questão dos 100 dias, que às vezes tem no município onde vocês moram e vocês não sabem como acessar. Tem a questão dos medicamentos gratuitos, né? Então são vários recursos que existem, né, no sistema público de saúde, que são direito desse idoso e do cuidador e que às vezes o cuidador não sabe. Então um profissional assistente social é aquele profissional que vai mostrar para você quais são esses leques de opções, né? Quais são os direitos do idoso, quais são os direitos desse familiar e que vão conseguir te encaminhar para os serviços públicos, né? E às vezes para alguns serviços também privados que existem, para ONGs, enfim, para outras questões aí que são direitos ou que às vezes não são direitos, mas são programas que existem, projetos que podem facilitar a vida de vocês. E quem vai ajudar nisso é o assistente social. Além de ajudar na questão da organização da família, dos papéis dos familiares, quem pode ajudar com o quê, né? Ajudar vocês a fazerem esse planejamento, né, familiar para cuidar desse idoso que tem demência, fazer essa mediação ali entre os familiares, são funções do assistente social que vocês podem buscar aí na unidade de saúde mais próxima ou na unidade de assistência, né? Isso vai ajudar bastante vocês. Como disse a Rita, restituição do imposto de renda. Rita, tinha sumido aqui da minha cabeça o termo, mas tem essa questão da restituição do imposto de renda, né, do idoso que tem problemas de saúde, especial é a questão das demências, né? Então são vários direitos que vocês vão conseguir acessar se vocês procurarem um assistente social que oriente, né? Tem um outro profissional que é muito importante, que é o profissional farmacêutico. O que o farmacêutico vai fazer? Ele vai ajudar vocês, tirar as dúvidas de vocês em relação às interações medicamentosas, né? Às vezes acontece, o médico faz uma prescrição, esses medicamentos interagem e podem piorar um sintoma, podem não estar fazendo o efeito desejado. E aí o profissional farmacêutico vai ajudar, vai orientar em relação a isso, em relação aos efeitos colaterais, né? Às vezes você começa a tomar uma medicação ou o médico passa para esse idoso e aí tem alguns efeitos colaterais que são até esperados, mas que você não sabe. E aí o farmacêutico vai te orientar e vai falar, olha, esse efeito colateral aqui, ele acontece por tanto tempo, ou esse aqui não pode ser tolerado, né? Vamos voltar no médico, vamos relatar isso para o profissional médico. É um profissional importante, em especial em relação também à organização dos medicamentos, né? Às vezes o idoso toma muitas medicações, às vezes o familiar até esquece de se atentar, né? De levar essas prescrições para um médico único, que eu sempre falo isso, é importante um geriatra ou um médico de família, mas que tenha um profissional médico que seja o responsável, né, pelo processo de cuidado, porque aí é mais fácil organizar essa questão das medicações. Senão o idoso vai no médico, vai em outro, vai em outro, vai em outro, fica com várias prescrições e acaba tendo muitos problemas por conta disso, né? Então é importante ter um médico ali. Se você tem um farmacêutico, né, o farmacêutico pode ajudar a organizar e até em contato com esse médico, né? Olha, fulano está tomando esse remédio aqui, que outro prescreveu aqui, vamos organizar, né? São muitos medicamentos aqui. É o profissional que vai ajudar nesse processo. Tem a questão do profissional de enfermagem também, que é muito importante. A gente sabe toda essa questão de coordenar esse processo de cuidado, por exemplo, ensinar vocês em relação às fraldas, né? Existem técnicas para você colocar fralda, existem técnicas para você mudar, por exemplo, idoso de decúbito, para você fazer a questão dos curativos, do banho, né? Existe todo um processo aí. E o pessoal da enfermagem que são pessoas que vão ajudar nisso, né? Que vão observar, por exemplo, as alterações em relação à saúde do idoso, aos problemas que ele apresenta, como eu falei, as feridas, né? Então, são profissionais que estão acostumados com esse dia a dia de cuidado. E eles vão facilitar muito a vida de vocês, auxiliando nesse processo e apontando o momento de você procurar um médico, né? Olha, isso aqui é uma alteração que é importante a gente procurar um médico para avaliar. Então, o profissional de enfermagem é fundamental. Tem o psicólogo, que é muito importante também nesse processo, para dar um suporte para o idoso, por exemplo, em fases iniciais de demência, né? Mas muito também para o próprio familiar. Às vezes é muito difícil o familiar lidar com o fato de estar cuidando de uma pessoa que agora apresenta, né, uma outra personalidade, apresenta outros comportamentos, outros sintomas, né? Isso é muito pesado para o familiar, então é importante um psicólogo também. Às vezes uma terapia de grupo, não precisa nem individual, né? Mas às vezes nas unidades básicas de saúde a gente tem terapias de grupo que vocês podem procurar um assistente social para encaminhar vocês também, né?
para um processo de terapia aí é muito importante para o familiar. É muito comum ver o familiar desenvolvendo doenças aí, estresse, enfim, ansiedade, depressão, pela dificuldade de lidar com a questão da demência, tá? Tem a questão do fisioterapeuta também, é um outro profissional muito importante. O fisioterapeuta vai ajudar a manter a funcionalidade do idoso. Por exemplo, quando a gente fala de uma demência do tipo Alzheimer, né? Que é uma demência que vai trazer aí muitas complicações do ponto de vista físico, à medida que ela vai evoluindo. Isso também vai ser um complicador. Se você tem um profissional de fisioterapia ali que te oriente em relação aos movimentos, né, que você deve fazer, que faça junto, que ensine o cuidador também como pode fazer, isso vai manter o idoso funcionando por muito mais tempo, né, andando por mais tempo, vai lentificar um pouco mais essa questão das perdas, né, de mobilidade. Então, o fisioterapeuta é muito importante. Às vezes as famílias pecam porque não sabem disso. E aí vão procurar o fisioterapeuta lá na fase avançada da demência, quando o idoso já perdeu muita mobilidade. Então, é importante buscar também o auxílio de um fisioterapeuta, né? Outro profissional importante é o terapeuta ocupacional, né? O idoso vai perdendo algumas capacidades e aí o terapeuta ocupacional vai ajudar o idoso a compensar. Às vezes ele não consegue fazer uma coisa de um jeito, mas ele consegue fazer de outro jeito ainda. Porque o nosso cérebro, quando a gente tem uma demência, ele não é atingido de uma vez só em todos os seus espaços, vamos dizer assim. Às vezes uma área é prejudicada, a outra área ainda está funcionando. Então dá para você compensar aquilo utilizando outra área do cérebro, ou seja, executando suas funções de outra forma, né? E cada um vai ter uma perda de um jeito. A gente, por exemplo, a gente tem idoso que tem a doença de Alzheimer, né? E às vezes tem o mesmo tempo de diagnóstico, mas cada um apresenta um sintoma, porque são áreas do cérebro diferentes que estão sendo atingidas ali numa velocidade diferente também. Então, o terapeuta ocupacional vai ajudar a compensar essas perdas aí, para que o idoso consiga ainda fazer algumas atividades, né? Por último, é um profissional que eu acho muito importante, é o gestor de cuidados geriátricos, né? O que é o gestor de cuidados geriátricos? Ele pode ser um profissional bacharel em gerontologia, um profissional tecnólogo em gerontologia ou um especialista em gerontologia. É um profissional que ele é formado, né, para lidar com pessoas idosas e ele vai organizar o processo de cuidado, né, geriátrico com todos esses outros profissionais. Então, isso não tem muito, não são em muitos lugares que tem, a gente não tem muitos gerontólogos, infelizmente, no Brasil, nem muitos especialistas, né? Mas se no local onde você mora tem, ou se você pode pagar um especialista em gerontologia, um gerontólogo, um tecnólogo, né? Esse profissional, ele sabe de todas essas questões, as doenças que mais atingem os idosos, né? Como lidar com esses processos familiares. Ele vai fazer o quê? Ele vai organizar tudo isso, né? Ele vai ter uma ideia geral de tudo que o médico prescreve para você, tudo que o assistente social te orientou, o farmacêutico, o enfermeiro, o psicólogo, e ele vai organizar tudo isso, né? Organizar de forma também a fazer esse contato com os profissionais. Olha, eu estou percebendo isso e isso nessa família, isso e isso nesse idoso, né? O que você acha, né, de fazer isso, de trocar aqui, de incluir ali? Porque ele tem um olhar voltado para todas as questões relacionadas ao idoso. Então, um psicólogo que é só psicólogo, ele vai olhar para a questão, né, dos sintomas ali emocionais, etc. Né? O enfermeiro, na questão dos cuidados mais práticos ali, né? Fralda, horário de medicação, banho, não sei o quê. O assistente social, na questão dos direitos, um profissional que é especialista em gerontologia, ele vai conseguir olhar para o idoso, ele não pode fazer o papel do assistente social, do farmacêutico, do enfermeiro, mas ele vai olhar para a questão das medicações, a questão dos direitos, a questão dos recursos, a questão da saúde mental, e como a Rugiane falou, vai articular tudo isso, né, Rugiane? Ele vai ser um ponto de encontro entre todos os outros profissionais ali para articular esse processo de cuidado. Então é muito importante, né, que a gente tenha essa atenção, né? E se a gente tem essa possibilidade, né, de estar contratando, né, um profissional da gerontologia para coordenar esses cuidados geriátricos, é muito importante, tá bom? Então, tem outros profissionais que são importantes, mas fechando, né, essa live de hoje, os profissionais que eu acho assim, que são essenciais, que a gente tem que ter, né, para acompanhar essa questão da demência. O médico, o assistente social, o enfermeiro, o farmacêutico, o psicólogo, o fisioterapeuta, né, o terapeuta ocupacional, o gestor de cuidados geriátricos aí. E aí, geralmente, né, hoje, graças a Deus, a gente tem uma ampla cobertura aí do programa, né,
Estratégia de Saúde da Família. É um programa que tem pelo menos a maior parte desses profissionais, né? Claro que a gente sabe que no Brasil as coisas não funcionam como deveriam funcionar, mas o programa existe, né? E eu acho que a gente tendo consciência que esses profissionais são importantes, a gente pode requisitar também, né? A gente pode participar de conselho do idoso e de associações, né, voltadas para a questão do idoso. E a gente pode começar a participar dos conselhos de saúde, das conferências de saúde e começar a pedir, que a gente acha importante, né? Porque quando a gente fala lá da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, né, Política Nacional do Idoso, todas essas políticas, né, elas falam sobre a importância de ter essa coordenação, né, de ter profissionais especialistas em geriatria, em gerontologia, fala da importância do cuidado integral para o idoso. A questão é a efetivação de tudo isso. Mas a gente sabendo da importância, né, e sabendo que a gente já tem as políticas, né, que falam da importância desse cuidado integral do idoso, cabe a gente estar aí lutando, estar buscando, né, e estar requisitando que isso seja cumprido, tá? Porque eu sei que a maioria das pessoas idosas não tem condições de pagar um plano de saúde, né? A maioria das pessoas depende do SUS no Brasil. Mas é importante que a gente saiba que há essa possibilidade, mas que a gente precisa lutar, né? Nós que somos, por isso que eu sempre falo, né? Nós que atuamos, né, que ajudamos, que estamos no processo de cuidar da pessoa idosa, a gente tem que entender que não basta a gente cuidar só daquele idoso, né? A gente tem que estudar, a gente tem que estar na militância, né, lutando, participando dos encontros, dos eventos, né, e requisitando mesmo a proteção à pessoa idosa, né, os recursos para a pessoa idosa, os serviços, né, voltados aí, especializados no cuidado ao idoso. Isso é muito importante. Então, eu sempre digo assim que o profissional de gerontologia em especial, ele tem que ser um profissional técnico, ele tem que ser muito bom tecnicamente, né, ele tem que saber o que fazer nas diversas situações, mas ele tem que ser um profissional também que esteja estudando, que esteja buscando as últimas pesquisas científicas, entendendo, se atualizando, né? Tem que ser um profissional que ama muito o que faz também e tem que ser um profissional militante, tem que estar envolvido na causa da pessoa idosa. Então, assim, eu participo de várias coisas, né? Que eu não ganho nada por isso, mas que eu participo pela minha militância mesmo, né, voltada aí para os direitos da pessoa idosa. E eu acho que quem se compromete com a causa, em geral, é um profissional, né, que está mais aí, que busca pelo menos, né, fazer um trabalho melhor. Por quê? Porque ele gosta, ele realmente está envolvido, né, nessa questão. Então, quando a gente se envolve, quando a gente vê, né, o cuidado ao idoso, seja o idoso nosso familiar ou o idoso que eu atuo, né, que eu, enfim, o idoso enquanto cliente, dependendo da profissão, né, se fala como cliente, como usuário, enfim, mas como meu processo de trabalho está voltado para ele e eu me comprometo com isso, né, e eu amo, eu tenho paixão pelo que eu faço, eu vou militar também. Ou seja, eu vou querer que o cuidado ao idoso, que a proteção ao idoso se expanda. Então, eu acho que é um papel de todos nós aí, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês que estiveram aqui comigo na live, né? Quem chegou no finalzinho aí, eu peço que vocês compartilhem. A live vai ficar disponível no IGTV. É muito importante, gente, que vocês curtam, que vocês compartilhem, comentem, gostei, não gostei, foi bom, não foi bom. Para quê? Para que o Instagram entenda que o que eu falo aqui é relevante, né? Para que isso chegue para outras pessoas. Isso depende muito de vocês, né? Que já têm acesso a isso, que vocês compartilhem. E fechando, né, também quero dizer para vocês que eu tenho os grupos, tem grupo no WhatsApp, tem um canal no Telegram, o link aqui no Instagram tá embaixo ali das minhas qualificações, lá eu aviso quando vai começar a live, como avisei agora, gente, daqui uns minutinhos eu vou começar uma live, né, avisei lá no grupo, lá não tem conversa, não tem interação entre as pessoas, é só para vocês receberem minhas mensagens, meus avisos de live, meus vídeos, tá? Então quem tem interesse também em acompanhar meu trabalho, é legal que vocês participem de lá, tá bom? E quem é novo, gente, tem muito vídeo no meu canal do YouTube, tem 420 vídeos, eu não tenho conseguido fazer live todos os dias, com muita frequência, igual eu fazia antigamente, né? Tô no meu doutoramento, esse ano em especial vai ser um ano mais complicado, tô desenvolvendo meu projeto, né, do doutorado, enfim, qualificando, aí tem meu trabalho, tem meu pai que tá morando comigo agora, inclusive vou fazer uma live para vocês falando da minha experiência, né, morando com meu pai. São muitas demandas, não consigo fazer live todo dia, mas eu já estou há 3 anos aí. Então tem muito conteúdo voltado a diretos assuntos no meu canal do YouTube, muito, entendeu? Então vai lá no YouTube, está com uma dúvida sobre alguma coisa, coloca lá no YouTube, Juliana Benevides e bota o assunto.
né? Porque geralmente vocês vão achar, tem muita coisa lá, tá bom? Meu amigo colocou aqui que chegou no final, vai assistir depois, assiste sim, tá bom? A gente falou sobre os profissionais importantes aí no acompanhamento da demência, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês. Compartilhe e marque para os amigos lá no IGTV que atuam, que cuidam de pessoas idosas. E a gente se encontra na próxima live, tá bom? Um abração para vocês e até mais. Tchau, tchau.